E aí galera, beleza? É o Igor, professor de física de vocês. E hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma videoaula falando aqui sobre algumas equações, na verdade são duas equações, né, do movimento acelerado. Essas equações, elas são bem mais complicadas de se entender do que a primeira equação que a gente viu do movimento acelerado. Essa equação eu não vou ter como dizer para vocês da onde eu tirei a equação, como montar a equação, certo? Não vai ter como eu dizer para vocês de onde ela saiu e etc. Tem como eu vou tentar explicar a lógica dela para vocês, e tentar fazer vocês entenderem por que que ela é do jeito que é, tá bom? É o máximo que eu consigo fazer aqui para vocês se convencer que aquilo tem sentido, tá? Vocês vão entender do que eu estou falando, mas primeiro eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar a ideia de, de deslocamento, só que com uma velocidade que varia. Porque a gente viu nas aulas passadas sempre um movimento, a gente calculava, né, o deslocamento de um objeto com ele com a velocidade constante, certo? Com a velocidade que não variava no tempo. Mas agora a gente tem aceleração, então a gente tem que saber também como calcular o quanto que esse objeto ele se deslocou, sabendo que ele tem uma aceleração, sabendo que a velocidade dele agora está variando, certo? Eu vou dar mais ou menos uma explicação da intuição que isso tem, da lógica que isso tem, e como vocês entenderem o que está acontecendo ali, tá? Para isso eu vou trazer de novo o exemplo do Zezinho. Eu não sei se vocês gostaram do exemplo, mas enfim, para mim é um exemplo útil para vocês pegarem mais ou menos uma ideia do fenômeno ali que está ocorrendo. Bom, a gente vai ter duas situações aqui no Zezinho, né? Na aula passada a gente viu que o Zezinho ele aprendia sempre a guardar mais e mais roupas conforme o tempo, certo? E isso era um movimento acelerado. Foi o que eu fiz para vocês para ter uma noção do que seria uma aceleração, ok? Se não é um movimento acelerado, ele está guardando as roupas aceleradamente, que ele está aumentando a velocidade com que ele guarda as roupas com o passar do tempo. Então, tem duas situações, né? Eu posso ter duas situações aqui. Eu posso dizer que o Zezinho guarda as roupas numa velocidade constante, ou seja, ele guarda as roupas da mesma maneira sempre, certo? Com a mesma velocidade. Ou posso dizer que o Zezinho aumenta a velocidade de guardar as roupas dele conforme o tempo, ou seja, conforme vai passando o tempo, Zezinho vai guardando mais roupas, ok? Na primeira situação, o que acontece? Zezinho guarda uma roupa a cada 5 segundos durante 50 segundos. Se ele guarda uma roupa a cada 5 segundos durante 50 segundos, então vamos ver o que acontece ao passar 10 segundos. Quando passa 10 segundos, como o Zezinho guarda uma roupa a cada 5 segundos, então quando passar 10 segundos ele vai conseguir guardar duas roupas, certo? Duas roupas. Com o passar de 20 segundos, Zezinho vai guardar entre esses 20 e desses 10 segundos, passaram-se 10 segundos, tá? 10 segundos. Então, ele vai guardar as duas roupas que ele tinha, mais as roupas que ele conseguiu guardar em 10 segundos, que foram mais duas, certo? Então, a cada 10 segundos ele guarda duas, então aqui ele vai guardar 4. E assim por diante, né? Quando der 30 segundos, ele vai guardar 6 roupas. Quando der 40, ele vai guardar 8 roupas. Quando der 50, depois de 50 segundos, ele consegue guardar 10 roupas. Beleza? Aqui é roupa.
Então você tem essa situação, né, que é com o Zezinho com a mesma velocidade de guarda-roupa sempre. A gente tem a segunda situação. E aí é que começa a complicar, tá? Que é a questão da aceleração, movimento acelerado, e de como a gente vai calcular isso. Isso aqui é só para vocês terem uma noção, tá? Então vamos lá. O que está acontecendo? Bom, Zezinho começa guardando uma roupa a cada 5 segundos, igual na primeira situação. Mas tem o detalhe aqui, né? Mas ele aprende a cada 10 segundos. Então, a cada 10 segundos que passa, ele aprende a guardar uma roupa a mais a cada 5 segundos. Então, se ele guardava uma roupa a cada 5 segundos no começo, quando passa 10 segundos, ele aprende a guardar uma roupa a mais a cada 5 segundos. Então, ou seja, aqui, né? Com o passar dos primeiros 10 segundos, né? Depois que passou os 10 primeiros segundos, Zezinho vai guardar 2 roupas a cada segundo, né? Então vou explicar de novo, né? Como eu fiz na última aula. Então no começo o Zezinho está guardando uma roupa. Isso aqui é o início, ok? Ele está guardando uma roupa a cada 5 segundos. Depois, Zezinho, depois de 10 segundos, Zezinho vai guardar 2 roupas a cada 5 segundos. Beleza? E assim por diante. Quando passar 20 segundos, então quando passar 20 segundos, Zezinho vai guardar 3 roupas a cada 5 segundos. E assim por diante, ok? Bom, a gente sabe que nos primeiros 10 segundos, então, Zezinho vai guardar 2 roupas, certo? Então o Zezinho guardou 2 roupas nos primeiros 10 segundos, porque até completar os 10 segundos, até chegar os 10 segundos, até terminar os 10 segundos, Zezinho não aprendeu a guardar mais roupa. Então até chegar os 10 segundos, Zezinho ainda guarda uma roupa a cada 5 segundos. Então como ele guarda uma roupa a cada 5 segundos, nesses primeiros 10 segundos, então ele guarda 2 roupas nesse intervalo de tempo de 10 segundos. Mas depois que passa esses 10 segundos, ele aprende a guardar uma roupa a mais a cada 5 segundos. Certo? Então, no intervalo de tempo entre 10 e 20, agora ele está conseguindo guardar 2 roupas a cada 5 segundos. Então a gente sabe que entre 10 e 20 segundos tem 10 segundos. Como ele consegue guardar 2 roupas a cada 5 segundos, então em 10 segundos ele vai conseguir guardar 4 roupas, certo? Então essas 4 roupas, mais as 2 que ele já tinha guardado nos primeiros 10 segundos, dá 6 roupas. Beleza, galera? Olha só. Eu sei que é muito complicado essa ideia, tá? Então você pausa o vídeo, volta, tenta entender o que eu estou falando. Eu estou falando bem devagar para vocês tentarem pegar assim o máximo possível. Mas se você não entendeu, volta, ouve de novo, para assim, pensa, pausa o vídeo, pensa e tenta remoer isso aí em você, tá bom? Para você entender o que eu estou falando, tá? Então continuando. Essa lógica aqui vai continuar durante todo o processo, certo? Então, como passaram mais 10 segundos aqui, entre 10 e 20, então ele aprendeu de novo a guardar uma roupa a mais a cada 5 segundos. Então, se ele guardava 2 nesse intervalo aqui de tempo, né, entre 10 e 20, estava guardando 2 roupas a cada 5 segundos, quando completa 20, ele aprende a guardar uma roupa a mais. Então ele está guardando 3 roupas aqui, ó, que eu marquei aqui, ó, 20 segundos, ele está guardando 3 roupas, certo? A cada 5 segundos. Então de 20 para 30, eu tenho mais 10 segundos que passaram. Ou seja, se ele está guardando
3 roupas a cada 5 segundos e passaram 10 segundos, ele conseguiu guardar 6 roupas, certo? Então, 6 roupas que ele conseguiu guardar entre 20 e 30 segundos, mais as 6 roupas que ele já tinha guardado, isso dá 12 roupas que Zezinho guardou no total. Tá bom? Então você pode ver que em 30 segundos, com aceleração, com ele acelerando a velocidade, né, com ele aumentando a velocidade que ele guarda a roupa, em 30 segundos ele já guardou mais do que ele guardaria em 50 segundos se ele não tivesse aumentando a velocidade dele. Tá? Para você ver o quão diferente é um movimento acelerado para um movimento constante, não para um movimento, que no caso aqui a gente não está falando de deslocamento, mas para um processo acelerado para um processo constante, tá bom? Então, continuando essa lógica, a gente vai fazendo aqui, e aí eu vou falar rápido agora, se você não entendeu, volta o vídeo e tenta entender melhor. Aqui eu vou falar mais rápido. Então, depois que passou esses 10 segundos de 20 e 30, Zezinho aprendeu de novo, né, a guardar uma roupa a mais a cada 5 segundos. Então, entre 30 e 40, ele está guardando agora 4 roupas a cada 5 segundos. Então, como passaram 10 segundos entre 30 e 40, se ele estava guardando 4 roupas a cada 10 segundos e passaram-se 10 segundos, então ele guardou 8 roupas entre 30 e 40 segundos. Só que essas 8 roupas somadas com as 12 roupas que ele já tinha guardado, isso dá 20 roupas. E aí, depois que passaram esses 10 segundos entre 30 e 40, ele agora guarda uma roupa a mais, né, a cada 5 segundos. Ou seja, agora ele guarda 5 roupas a cada 5 segundos. Então, entre 40 e 50 também tem 10 segundos. Então, se ele guarda nesse intervalo de tempo 5 roupas a cada 5 segundos e se passaram 10 segundos, então ele guardou nesse período de tempo, né, com o passar desses 10 segundos, ele guardou 10 roupas, certo? Só que essas 10 roupas somadas com as 20 roupas que ele já tinha guardado, isso é igual a 30 roupas. Falando de novo para vocês, galera, se vocês não entenderam o que eu disse até aqui, volta o vídeo no começo, sabe? Quando eu estava explicando assim, lá no comecinho, dos 10 essa parte da segunda situação, volta essa segunda situação e pausa o vídeo, vê com atenção, ouve com atenção o que eu estou falando e tenta entender isso aí que eu estou falando, porque essa é a lógica que a gente vai ver daqui para frente para vocês entenderem o que está acontecendo naquela equação que eu vou mostrar nessa equação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá bom? Então, vê direitinho para vocês entenderem mais ou menos por que acontece isso, certo? Por que quando eu tenho minha velocidade variando, certo? Por que quando eu tenho minha velocidade variando, eu consigo guardar mais roupas aqui, por exemplo, e quando a gente vai ver que isso se aplica também, né, para o deslocamento, quando a pessoa se desloca. Imagina que ao invés de roupa aqui, a gente tem metros, ok? Então a pessoa anda 1 metro a cada 5 segundos, certo? Quando passa 10 segundos, ele anda 2 metros, entendeu? Então isso aqui também se aplica para metros, também se aplica para deslocamento. E o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso, e também que faz diferença você ter um movimento acelerado, ok? E um movimento constante, e que o tanto que ele vai se deslocar com o movimento acelerado é muito maior do que com um movimento constante. Beleza? Tendo isso em mente, vamos mostrar agora as equações que eu estou falando para vocês. Então, galera, estou falando de a equação que eu vou apresentar para vocês agora é essa equação aqui de baixo,
tá bom? Essa e essa aqui de baixo, essas duas aqui. Elas são iguais, tá? Sabendo que ΔS é S final menos S inicial, certo? Então, essas coisas, essas duas equações são as mesmas, tanto aqui como aqui em cima também. E essa aqui a gente já viu. Essa aqui é o do movimento constante, do movimento uniforme, tá? ΔS é igual a V0t, ou S é igual a S0 mais V0t, tá? Que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade, né, velocidade inicial, vezes o tempo, ok? ΔT, que é o tempo. Então, isso aqui a gente está acostumado. Isso aqui se sabe, a gente já viu, já falou bastante disso. Né? Esse aqui é o movimento constante uniforme. Agora a gente vai falar do movimento acelerado. E como vocês podem ver, as duas equações são bem parecidas. Certo? Você tem essa parte aqui, que também aparece aqui. Ó. Essas duas partes aqui, elas aparecem. Olha. Essa parte aqui, ela está aqui também, tá? O diferente aqui é essa parte. Essa primeira parte aqui, ela conta do movimento uniforme, do movimento constante, que você também considera quando você tem um movimento acelerado. Você também considera uma parte desse movimento, desse deslocamento, ele ser do movimento constante. Porém, como a gente viu no exemplo do Zezinho, a gente tem mais deslocamento do que o movimento constante. Então a gente tem que adicionar algum fator, certo? Para a gente considerar esse deslocamento que ocorreu devido à aceleração. A gente precisa considerar alguma coisa, algum fator, né, nessa equação que considere o movimento, o deslocamento com esse movimento acelerado. E esse fator é exatamente essa coisa circulada em verde aqui. Ok? Não tem como eu explicar para vocês no momento, certo? Com a matemática que vocês conhecem, como que eu chego nesse resultado aqui, tá? Isso aqui é coisa de ensino superior. Vocês não tem como explicar para vocês isso aqui agora. Vocês precisam saber de cálculo, de um cálculo avançado aí, para vocês entenderem isso, como chegar aqui. Mas essa fórmula existe, essa equação existe, certo? Você só tem que gravar isso aqui. É a única coisa que eu peço para vocês gravar no curso inteiro, galera. É isso aqui. Esse A ΔT ao quadrado sobre 2. É a única coisa que eu vou pedir para vocês gravarem no curso inteiro. O resto, vocês conseguem, essa partezinha aqui, vocês conseguem entender de boa a lógica e tudo. Isso aqui, para vocês, ultimamente, não tem lógica, tá bom? Vocês não vão entender isso aqui. É só grava na cabeça de vocês que é uma parte do deslocamento que considera um movimento acelerado, tá bom? Você tem aquela parte que é um movimento constante, um movimento uniforme, que está aqui em laranja, e você tem essa parte em verde, que é o movimento acelerado. Eu vou pedir para vocês gravarem isso, tá? Para vocês aceitarem simplesmente que a fórmula é desse jeito aqui, tá bom? Então você tem essa formulazinha, essa aqui de baixo é a formulazinha mais completa, tá? Aqui de azul escuro é a formulazinha mais completa. Esse ΔS eu estou abreviando para vocês, para ficar mais fácil de escrever, dá no mesmo, tá? ΔS é o deslocamento, tá? S final é a posição final e S0 é a posição inicial. Vou falar o que cada coisa é. V0 é a velocidade inicial do objeto, tá? Não é a velocidade final, preste bem atenção. V0 é a velocidade inicial, tá? Velocidade inicial. Vou colocar aqui. É a velocidade inicial, galera. Por favor, lembrem disso, tá? É a velocidade inicial. E mais esse fator aqui, que é o que eu quero que vocês gravem. A t ao quadrado sobre 2. É só isso que vocês têm que gravar. Que vocês não vão entender, que vocês não vão
que eu não vou poder explicar para vocês a lógica. É só isso o curso inteiro. O resto vocês vão ver que tem lógica, que dá para você deduzir, certo? Igual isso aqui, como as outras coisas que a gente já falou também. Mas isso aqui não dá em como explicar. Vocês vão ter que gravar e ponto final. Tá bom? Ok. Então, essa é a formulazinha, tá? A gente vai aplicar ela depois em alguns exemplos. Mas, por enquanto, é isso aqui que vocês têm que saber, tá? Então, o que isso diz? É exatamente isso. Aqui, o deslocamento do corpo é igual a um deslocamento constante uniforme mais um deslocamento que não é uniforme, que é um deslocamento com movimento acelerado, tá bom? Então, essas duas coisas aqui, esses dois fatores, consideram um deslocamento. Só que um é deslocamento com movimento uniforme e o outro é um deslocamento com movimento acelerado que compensa, né, essa velocidade que variou, como eu fui explicando para vocês no exemplo do Zezinho. Tá? Então é isso que significa essa equação, é isso que vocês têm que entender. Beleza? Vamos passar para outra equação que a gente vai ver hoje. Beleza, galera. Então a próxima equação que a gente vai ver é a equação de Torricelli. Então, eu poderia simplesmente jogar a equação para vocês e falar assim, ó, grava essa equação aqui, vocês, é isso aqui, pronto. Mas, como eu não quero fazer isso com vocês, até porque eu acho injusto, e também eu acho que vai acrescentar muito em vocês se vocês souberem como chegar nessa equação, para quem quiser aprender, né? Então, se você não quiser também, se você quiser só gravar, eu vou te dar um macetinho, aí você grava, tá? Mas, assim, é desse jeito que você chega lá e é desse jeito que você constrói essa equação, tá bom? Vai ter muita matemática, tá? Vai ter muita operação matemática, então isso pode até servir de um exercício de matemática para você, ok? Enfim, tente entender o máximo possível, faça... Como isso aqui é um vídeo, você pode pausar quando você quiser e tentar entender. E como sempre, eu vou deixar meu telefone lá no mural para vocês, lá na postagem para vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês precisarem tirar sobre isso, vocês podem vir e falar comigo, tá bom? Então, a equação de Torricelli, ela é uma equação que relaciona a velocidade, a aceleração e o deslocamento. Ela não necessariamente precisa do tempo. A gente vai querer tirar o tempo, ok? A gente vai retirar o tempo dessas equações e deixar a velocidade independente do tempo, tá bom? Ela vai depender só da aceleração e do deslocamento. Vocês vão ver como é que vai funcionar. Então, para a gente tirar o tempo, a gente precisa saber o que é o tempo primeiro, ok? Porque para a gente não depender mais do tempo, a gente tem que saber o que ele é. Para você não depender de algo, você tem que saber o que é esse algo primeiro, para você poder largar ele de mão, para poder não ligar mais para ele, para poder ser independente dele. Então você precisa conhecer quem é o tempo primeiro, para você ser independente dele. E a gente consegue achar o tempo por essa equação aqui, pela equação da velocidade. Certo? Você sabe que VF é igual a V0 mais a T. Então T você acha facilmente aqui, né? Você passa V0 diminuindo e depois você passa a aceleração dividindo. E fica isso aqui, certo? Fica essa equação. Bom, agora que a gente já sabe quem é o T, a gente precisa substituir o T nessa equação aqui, certo? A gente vai pegar o T, que a gente descobriu, que é VF menos V0 sobre A, e substituir esse valor de T onde tem o T. Ao invés de ser T aqui, vai ser VF menos V0 sobre A, e ao invés de ser T aqui, vai ser VF menos V0 sobre A, certo? E aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Ok? Eu simplesmente substituir T por VF menos V0 sobre A. E aqui também. Em vez de T,
Agora é VF menos V0 sobre A. Esse T estava ao quadrado, então VF menos V0 sobre A também vai ter que estar ao quadrado. Beleza? Aqui, para você resolver isso aqui, né, V0 vezes VF menos V0 sobre A. O VF, isso aqui é V0, o V0, isso aqui é V0 sobre 1. Então, para você multiplicar isso aqui, você vai multiplicar o V0 por chuveirinho aqui, e você vai multiplicar 1 por A aqui embaixo, certo? Multiplicação de frações, tá bom? Você vai fazer isso, você vai chegar nesse resultado aqui, né? V0 é V0 vezes VF, menos V0 quadrado, que é V0 vezes V0, que é V0 ao quadrado. Ok? E isso tudo sobre A aqui embaixo. Esse VF menos V0 ao quadrado é a mesma coisa. Você vai multiplicar VF menos V0 sobre A vezes VF menos V0 sobre A. Esse A sobre 2 aqui, eu posso escrever dessa forma aqui, tá? Não tem problema nenhum escrever desse jeito aqui. Se você tiver dúvida sobre isso, depois você me pergunta, enfim, que eu tiro a sua dúvida. Mas você pode escrever isso dessa maneira aqui, que não tem problema, tá? Esse A sobre 2 vezes isso aqui. Eu poderia colocar isso aqui em cima também, mas acho que, cara, é muito bagunçado e, enfim, acho melhor deixar desse jeito mesmo. Tá? Isso aqui, no final, vai ficar VF ao quadrado menos VF menos VF zero mais V0 ao quadrado, que é menos V0 vezes menos V0. Tá bom? E vai ficar nessa forma aqui. Beleza? E aí, menos VF V0 menos VF V0 dá menos 2VF V0. Tá aqui. Ok? Como você tem um A ao quadrado aqui, você pode cortar um A ao quadrado é A vezes A, né? Então você corta um A com esse A aqui de cima, e aí fica 2A aqui embaixo. E você tem isso aqui. E agora, você quer fazer uma coisa que é o seguinte, porque você não pode juntar essas duas frações, porque elas têm denominadores diferentes. Aqui você tem A e aqui você tem 2A. Então o que eu vou fazer é multiplicar os dois lados por 2. Tanto esse lado da equação aqui, certo? Que tem essas, que está entre parênteses amarelo aqui, e também aqui o ΔS. Os dois lados eu vou multiplicar por 2. Por que eu posso fazer isso? Porque é como se eu estivesse multiplicando por 1. Como assim? Vamos supor aqui, vou fazer bem rapidinho aqui do lado. Você tem 2x, que é igual a 4. Beleza? E aí, eu posso multiplicar isso aqui, por exemplo, por 3 sobre 3. O que é 3 sobre 3? Isso aqui é 1. Tá bom? Isso aqui é 1. 3 sobre 3 é igual a 1, certo? Ou seja, não faz diferença se eu multiplicar essa equação aqui por 3 sobre 3. Mas então eu posso multiplicar 3 aqui e passar esse outro 3 dividindo, multiplicando. Esse 3 que está dividindo, eu passo multiplicando. Fica 2x vezes 3, que é igual a 4 vezes 3. E, ou seja, eu não alterei nada, né, a equação é a mesma, porém agora eu multipliquei por 1, ou por 3 sobre 3, que dá a mesma coisa. Mesma coisa eu fiz aqui, eu multipliquei por 2 sobre 2, aí eu passei o 2, que estava dividindo aqui, multiplicando para cá. Ok? De novo, se vocês tiverem dúvida disso, galera, isso aqui é um truquezinho de matemática que você aprende, tá? Se tiverem dúvida com isso, é só me chamar no WhatsApp ou fala comigo. Enfim, fala no WhatsApp mesmo, porque é a melhor forma de vocês falarem comigo, tá bom? Bom, e a gente tem que multiplicar 2 por isso tudo.
né? O ΔS é fácil, a gente faz 2 vezes ΔS, está aqui. E o 2 vezes isso tudo aqui vai ser um pouco mais complicado. Primeiro essa fração aqui. Vai ficar 2 vezes VF, V0, VF, está aqui 2 vezes VF, V0, menos 2 vezes V0 ao quadrado. Está aqui 2 vezes V0 ao quadrado. Mais, e aí a gente vai multiplicar aqui, ó. Vai ter que multiplicar isso aqui. Só que aqui já tem um 2, ó. Então, como eu vou multiplicar essa fração aqui por 2, e já tem um 2 aqui embaixo, eu posso cortar o 2 daqui. E quando eu corto esse 2 daqui, vai sobrar só o A. E quando sobra só o A, eu posso juntar essas duas frações, porque eles têm um denominador igual, tá bom? Isso é um truquezinho que você aprende para conseguir igualar esses denominadores. Assim, não é bem avançado, mas é avançado isso aqui para a série de vocês, tá bom? Mas assim, eu tô passando mais por desencargo de consciência mesmo, para não deixar uma coisa que você faz, tipo assim, falar que isso aqui é isso aqui e vocês têm que gravar, tá bom? Então, tem como você achar isso, tem como você deduzir isso, tá bom? Só é um pouco complicadinho para você achar. Mas tipo assim, se você souber matemática e souber mexer com fração e multiplicação e divisão, enfim, né, com equação, esse tipo de coisa, você consegue resolver isso aqui facilmente. Tá bom, galera? Bom, e agora, como os dois denominadores são iguais, você pode juntar essas duas frações. E aí você tem essa expressão grande aqui, dividido por A, que é o mesmo denominador aqui. E aí você tem aqui, ó, menos 2VF-V0, e você tem aqui mais 2VF-V0. Então isso corta, certo? Aqui você tem mais V0 ao quadrado, e aqui você tem menos 2V0 ao quadrado. Então, o que é menos 2V0 ao quadrado? É menos V0 ao quadrado, menos V0 ao quadrado. Então você pode cortar um V0 ao quadrado com esse V0 ao quadrado, e sobra um menos V0 ao quadrado aqui. Beleza? Aqui, ó, vai sobrar isso aqui. E você tem esse VF ao quadrado que vai ficar sobrando aqui. Esse A eu vou passar multiplicando para o outro lado, que está dividindo aqui. Eu vou passar multiplicando para o outro lado, aí fica 2A ΔS. Que é igual aí o que sobrou, né? Menos V0 ao quadrado, dessa operação aqui, e o mais VF ao quadrado, que é dessa que sobrou aqui. E eu vou passar o V0, o menos V0 ao quadrado para lá somando, e vai sobrar a equação de Torricelli, que é essa belezura aqui, que é VF ao quadrado mais V0 ao quadrado é mais 2A ΔS. Bom, galera, como eu falei, é bem complicado, tá? Para a série de vocês. Vocês podem... Não é complicado se você souber matemática, tá? Não é nem um pouco complicado se você souber matemática. Mas para a série de vocês eu tenho consciência que para a série de vocês isso é avançado, tá? Então não se preocupem, não fiquem assustados, tá? Provavelmente vocês vão ter que gravar isso aqui mesmo, tá? Mas enfim, não se assustem, tá? Eu só quis passar isso aqui para dizer para vocês, olha só, isso não saiu do nada, igual o outro saiu, tá bom? Isso aqui sai de uma formulazinha, tem como deduzir, tem como vocês deduzirem também. Só que você tem que ter um conhecimento um pouco avançado, não tão avançado, mas tem que ter um certo conhecimento de matemática, tá bom? E qual é o nomezinho para vocês gravar isso aqui? Eu gravei com o nomezinho mesmo na minha época, que eu estudava também, eu gravei com o nomezinho, tá? Até porque nenhum professor mostrou isso que eu mostrei para vocês. Mas, enfim, como que eu gravei isso aqui? Eu gravei assim, ó. Vovô e vovó, mais 2 amigos na cabana do Sérgio. Beleza? De novo, hein? Vovô e vovó, mais 2 amigos na cabana do Sérgio. Beleza? Eu gravei dessa forma. É só lembrar que no vovô e vovó, isso aqui tá ao quadrado, tá? É uma forma de gravar.
Enfim, gente, eu não gosto desse tipo de ensino, tá? De gravar as coisas. Por isso que eu estou ensinando dessa forma aqui, deduzindo tudo. Que eu acho que acrescenta mais a vocês. Mas de qualquer forma, né, acaba que para vocês é mais vantajoso gravar essas coisinhas aqui, tá? Então tá bom, galera. É isso, tá? Eu vou fazer alguns exemplos agora, tá? Só para exemplos muito rápidos, só para vocês entenderem como que aplica, porque a gente vai ter exercício e para vocês entenderem como funciona os exercícios, eu preciso passar uns exemplos para vocês, tá bom? Esse vídeo vai ficar bem grande, mas enfim, espero que vocês tenham saco para assistir e consigam assistir, enfim, e aprender alguma coisa, né? Tá bom, galera, ó. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Pedro estava correndo bem simples, tá? Pedro estava correndo com aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Ele saiu do repouso, ou seja, a velocidade dele era inicial, era igual a zero, e percorreu 20 metros com essa aceleração. Com a aceleração é igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado. Tá? E percorreu 20 metros, então ΔS dele, o deslocamento dele, é igual a 20 metros. Qual foi a velocidade final de Pedro? Então, o que eu estou relacionando aqui? Eu falei de velocidade inicial, eu falei de aceleração, eu falei de deslocamento e de velocidade final. Em hora nenhuma eu falei de tempo. Então, se eu não falei de tempo, a gente aplica Torricelli, tá bom? Então, qual é a fórmula de Torricelli que a gente acabou de ver? Vf ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Certo? Então, é só aplicar o que foi falado. O V0 aqui a gente sabe que é igual a zero. Certo? Velocidade inicial é igual a zero. E aí é só a gente substituir os valores na equação, tá bom? Depois você tem essa equação, você já gravou, enfim, não sei como é que você chegou nela. Mas depois que você pegou aqui e escreveu a equação, é só substituir os valores nela. Você achar a velocidade final, beleza? TV é zero ao quadrado, é zero. Mais 2 vezes A, que é 0,2 vezes ΔS, que é 20. Só para lembrar aqui também, galera, ó, a aceleração está em metros por segundo ao quadrado e o ΔS também está em metros, tá? Você tem que deixar os dois em metros aqui, tá? Se tiver em quilômetros aqui, ou você tem que passar a aceleração para quilômetros por alguma coisa, ou você tem que passar isso aqui de metros para quilômetros, tá bom? Você tem que deixar ou aqui metros e metros, ou quilômetros e quilômetros, enfim, você tem que deixar igual essas duas coisas. Mesma coisa se tivesse a velocidade aqui, tá? Você tem que deixar igual, tá bom? Aqui é 0 metros por segundo. Se tivesse quilômetros por hora aqui, você teria que mudar as unidades aqui, certo? E colocar na fórmula. Bom, então aplicando a fórmula, isso aqui dá para fazer na calculadora, né? Se você quiser aí, você pode fazer, tá? Vai dar aqui VF ao quadrado é igual a zero mais 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 ao cubo, que dá 8. Então isso aqui, VF, é igual a raiz quadrada de 8, que é 2 vezes raiz de 2. Mas enfim, é raiz quadrada de 8. Bom, raiz quadrada de 8 metros por segundo, tá? Beleza, outra. Mais um exemplo agora,
com a outra equação que eu mostrei para vocês. Então, mais um exemplo. Juan jogou uma bola para o alto, né, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sabendo que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo e que a bola está sofrendo a ação da gravidade, ou seja, que a bola sofre a aceleração dela da gravidade, certo? Qual a altura máxima que a bola alcançou? Né? Aí eu falo aqui que nessa altura máxima a bolinha tinha, naquele momento, naquela altura máxima, velocidade igual a zero. Né? Então quando você está com a bolinha para cima, você vê que ela para uma hora, ela tem que descer. Eu já expliquei isso para vocês na aula de aceleração. Quando você está com a bolinha para cima, ela vai desacelerando, né? Ela vai perdendo velocidade até que ela para e depois ela volta, por causa da gravidade, certo? Então nesse momento que ela para, é exatamente o momento que ela tem a altura máxima dela, que ela alcança a altura máxima que ela poderia alcançar com essa força que você deu, com essa velocidade inicial que você deu para essa bolinha, tá bom? Espero que dê para entender, né? Quando você taca ela para cima, ela vai parando, ela vai diminuindo a velocidade até que ela tenha velocidade zero lá em cima. Quando ela tem velocidade zero, ela só vai voltar, ela só vai cair, ela não vai subir mais. Então não tem como ela atingir alturas maiores. Então a altura máxima que ela atinge é quando a velocidade dela é zero lá em cima, tá bom? Porque depois que essa velocidade alcança zero, ela começa a descer de novo e essa altura, enfim, é a máxima dela, tá? Ela não consegue alcançar uma altura maior que essa altura quando ela tem velocidade igual a zero, ok? Beleza. Então eu pergunto qual é a altura máxima dela. Esse exercício tem 2 passos. Você primeiro tem que calcular o tempo, certo? Que ela demora para chegar lá em cima. E depois você tem que calcular a altura máxima. Que é basicamente o deslocamento, tá? Vamos supor, eu vacilei aqui, mas vamos supor que Juan jogou essa bolinha do chão. Ele estava no chão jogando para cima, assim, tá bom? Aí a altura vai ser basicamente o deslocamento dessa bolinha, ok? Então vamos calcular aqui, vamos fazer as contas para vocês entenderem. Então tá, para achar o tempo que essa bolinha... Por que eu tenho que achar o tempo? Então, eu vou colocar naquela equação louca lá, a primeira equação, que ΔS é igual a V0t mais a t ao quadrado sobre 2. E aí eu preciso do tempo, porque eu tenho a velocidade inicial, que é 20, eu tenho a aceleração, que é a gravidade, e para achar o deslocamento, que é a altura, eu preciso do tempo, certo? E para achar o tempo, eu preciso usar essa equação aqui, que é Vf igual a V0 mais AT. Beleza? Só que vamos pensar comigo aqui, galera. A aceleração aqui é a aceleração da gravidade. E o Juan, ele taca a bola, né? Ele taca a bola para cima. E a gente sabe que a gravidade puxa as coisas para baixo. Então a aceleração está sendo feita contra o movimento da bola. Então essa aceleração aqui, ela vai ser negativa, ok? Então essa velocidade final, que a gente sabe que é zero, porque como a gente quer a altura máxima, a gente sabe que lá a velocidade final tem que ser zero. Então Vf é igual a zero. V0 é igual a 20 metros por segundo. A aceleração a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado. Só que na verdade não é 10 metros por segundo ao quadrado. É menos 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Essa é a aceleração que a gente tem. Então é só jogar tudo dentro da equação e achar o tempo. Beleza? Vf a gente sabe que é zero, então 0 é igual a V0, que é 20, mais, caso menos, né, porque
porque A é negativo, então menos 10t. Beleza? Só para fazer rápido aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. T então vai ser igual a 2 segundos. Beleza? Então ela demora 2 segundos para chegar na altura máxima dela. E agora é só substituir o t na equação e o resto também. V0 a gente sabe que é 20, t a gente sabe que é 2, a gente sabe que é menos 10 e o ΔS a gente quer. Bom, então ΔS é igual a V0 que é 20, t que é 2, mais a que é menos 10, então, menos 10, t ao quadrado, t é 2, 2 ao quadrado é 4, sobre 2, corto 2 com esse 4 aqui, fica 2 aqui em cima, então fica 40 aqui, certo? Menos 20, isso é igual a 20 metros. Então, a altura máxima, a altura que a bolinha alcançou, a altura máxima que a bolinha alcançou foi de 20 metros. Beleza? Então, nesse exercício aqui ele é muito interessante. Você tem duas partes. Você tem uma que você precisa achar o tempo, porque você analisou a equação para você achar a altura, e você viu que você precisa do tempo para achar a altura, e aí você achou a altura por aqui, e aí você depois substituiu o tempo aqui na fórmula e achou a altura, ok? Note também que eu não precisava dar essa volta toda, tá bom? Eu só fiz isso para vocês verem como que aplica essa fórmula aqui. Mas note que eu não falei do tempo hora nenhuma aqui. Se eu não falei do tempo, eu posso usar Torricelli, tá bom? Como que eu usar Torricelli? Bom, você sabe que VF é 0, né? Porque é a altura máxima, né? Então, vi vovô e vovó, mais 2 amigos na cabana do Sérgio. Você sabe que a velocidade final é 0, né? Porque ele alcança a altura máxima. A velocidade inicial é 20, a aceleração é menos 10. E aqui o ΔS é o que você quer achar. É a altura, né? Então você poderia fazer por Torricelli também. Mas eu fiz pelo outro. Porque, enfim, eu achei que vocês deveriam saber como que aplica e tal. Mas, enfim, quando não fala, mais uma vez aqui, ó, para você ver como que Torricelli vai ajudar a sua vida, tá? Se você fizer por Torricelli, quando ele não fala do tempo, sempre você consegue achar Torricelli, achar as coisas, né, por Torricelli. Beleza? Se você souber a velocidade final, mas provavelmente se ele não falar do tempo, você vai saber essas coisas aqui, tá bom? Então é isso, galera. Olha, o vídeo de hoje foi muito longo, foi muito complicado, tá bom? É uma matéria realmente muito densa, tá? Muito densa. Vocês precisam estudar bem isso aqui para conseguir fazer as questões. Essa coisa de Torricelli, dessa equação grande aqui, tá bom? De movimento acelerado, é muito abstrato para vocês, realmente, e não tem como. Eu tento ao máximo aqui facilitar isso e deixar de uma forma didática aqui, e que vocês consigam acompanhar uma lógica e ver que nada disso surge do nada, mas mesmo assim às vezes não dá, tá? Às vezes, infelizmente, devido ao nível de instrução de vocês, eu simplesmente tenho que passar as coisas assim, dessa forma, tá bom? Mas enfim, é isso, tá? Eu sei que o vídeo tá longo, eu sei que tá complicado, mas se vocês estudarem, se vocês prestarem atenção no que eu falei, conseguirem entender e falar comigo também no WhatsApp, eu deixo sempre meu telefone lá para vocês, tá? Eu sei que vocês vão conseguir estudar isso aqui, fazer tudo certinho e entender a matéria, tá bom? Espero que vocês entendam. Estudei muito, beleza? Até mais. Vai ter os exercícios aí também,
faça o formulário, tá? Façam mesmo, porque essa matéria é muito importante, galera, muito importante mesmo. Esse que eu passei, esses exercícios que eu passei aqui são bem introdutórios. Esse último aqui é um pouco mais avançado, tá? Mas é bom que vocês já entendem como que é a pegada das coisas, tá? Então, valeu, galera. É isso, tá? E bons estudos. E é nóis.